quero convidar aqui a irmã Carla. Por favor, irmã Carla, vem aqui. E já quero fazer um pedido público de desculpas, porque conversei com Carla ao longo de algumas semanas, salvei o nome dela como Carla, a chamei de Carla, mas mandei para mim de nome Cláudia. E está sendo divulgado há 3 semanas como Cláudia. Não sei de onde veio, mas, enfim. E aí, curiosamente, hoje, inclusive, alguém falou assim... Ele falou assim, a pregadora Carla já chegou. Eu falei, não é Carla não, gente, é Cláudia. E estou conversando, não, Cláudia. Ela, então, pastor, é Carla. Aí eu olhei e falei, meu Deus, que vergonha. Mas vou dizer para Carla o que sempre digo quando erro aqui. É porque em grego, Cláudia é Carla. Tá? E ele é Carlos. Ficou tudo certo. Meu nome, já né? Resolvemos já. Cláudia Carla ou Carla Cláudia. Irmã Carla, Deus te abençoe. Obrigada. Vamos orar por você. Amém. Que o Senhor te use poderosamente nessa manhã. Senhor, muito obrigado pela vida da irmã Carla, que o Senhor possa usá-la com autoridade, vinda dos teus altos céus. Muito obrigado pelo ministério que ela desenvolve ali na Igreja Batista Betânia. Obrigado por esta igreja ter cedido a tua filha para estar aqui conosco nessa manhã. Que o Senhor possa, Deus, conscientizar-nos enquanto igreja da importância desse tema que abordaremos e que saiamos daqui, Senhor, mais acolhedores, mais conscientes, a fim de que nós possamos ser também um lugar de cura e restauração para as famílias atípicas. É o que nós oramos no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus te abençoe, minha irmã. Deus é fiel. É tanta coisa, gente, que eu tenho para falar, mas eu acho que eu vou ter que voltar. O pastor já me deu aqui já um espaço, daqui a pouco ele me deu a oportunidade, eu estou muito feliz, estou muito emocionada mesmo, porque a minha tia Célia, ela veio de Macaé, gente. Levanta a mão aí, tia Célia. A tia Célia me trouxe para essa igreja, eu tinha 10 anos. Já se passaram alguns anos, né? Já se passaram 40 anos. Tia Célia, eu te amo. Mas tia Célia foi para Macaé e deixou Balbina cuidando de mim. Balbina, levanta a mão, Balbina. Eu fui nascida na Rua Cairo, depois vim para a Rua Tibagi. Então, eu sou cria do Rio da Prata, né? Hoje eu moro na Rua Piraquara e congrego na Igreja Batista Betânia há 22 anos. Mas quem me apresentou a Jesus foi a tia Célia. Tia Célia, eu tenho um carinho muito grande, que é minha mãe na fé. E quando eu recebi o convite, eu falei, vou ligar para a tia Célia. E liguei e ela está aí. Estou muito feliz mesmo, gente. Tenho um filho atípico, de 23 anos. Tenho uma filha de 20, Vitória, que eu quase sempre esqueço de falar sobre ela, né? E sou casada com o Carlos, tá, pastor? Coitado do Carlos. Então, para não ficar só nas minhas palavras, eu vou falar sobre Eclesiastes 3. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para tudo debaixo do propósito de Deus. O que é isso, gente? Hoje, a Igreja Batista de Rio da Prata está um mundo azul. Tem outras cores, né? Porque nós somos aquarelados. O que é isso? Nós somos várias cores. Não é a minha sala lá, o nome dela é Aquarela. Por quê? Ela atende síndrome de Down, autista, transtorno da deficiência intelectual. Então, não adianta a gente trabalhar só com azul. E o amarelo? Hoje, cadê a irmã que me recebeu que estava de amarelo? Ela está por aí. Falaram assim, hoje é o culto azul. Aí ela falou assim, eu estou de amarelo. Falei, não tem problema não, irmã. O amarelo para mim também é importante. Dia 22 foi o dia da conscientização da síndrome de Down. E o pastor falou, e meu coração ficou muito feliz. Por quê? Porque é o dia do nascimento do Guilherme, meu filho.
Ele veio para não esquecer, eu não esquecer que eu tenho uma luta. Eu não sou ativista, porque eu acho, quando aquela mãe subiu e falou e agradeceu pela igreja, eu reforço. Síndrome de Down, autismo, deficiência intelectual, autismo, é a nossa causa. Muitas pessoas estão pegando isso e fazendo o quê? Portfólio, mas não luta como a gente. O pastor falou, conscientiza a igreja. Hoje, quando eu cheguei, eu fiquei sentada ali fora, e a van chegou, o menino foi lá, pegou as senhoras. Aquilo, eu fui lá para o meio do pátio, assim, e me emocionei. Por quê? Porque é visão. E a visão de acolhida, a gente não precisa de um dia, a gente não precisa de uma hora, mas a gente precisa de uma igreja inclusiva, dia de inclusão na igreja. Estamos fazendo menção a 2 de abril? Sim, porque é o dia da conscientização mundial. Mundial, não é só no Rio da Prata, não é só no Rio de Janeiro, é no mundo. E por isso a gente está feliz. E eu muito por ser uma mãe atípica. E eu trouxe para vocês alguns cordões aqui. Esse aqui é o meu. Eu sou uma mãe atípica. Esse aqui, todo mundo conhece, não conhece? Tem alguém que não conhece? Levanta a mão. Conhece? É o do autismo. Pastor, vou colocar aqui no púlpito, já para delimitar o meu território. Essa igreja é uma igreja inclusiva. Vai cair, mas não vai cair, não. Muitos de vocês já ouviu falar daquele menino, daquela menina, que não para sentado, que não fica quieto, que tem desatenção, que não gosta de ficar quietinho. Ele é o TDAH. Vocês já ouviram falar nisso? Todo mundo, né? Agora falam assim, quando a criança não fica quieta, isso é TDAH. Mas não é não, gente. TDAH sou eu. Eu sou TDAH. Eu estou quietinha porque eu estou medicada, que senão eu ia estar rondando para lá, correndo para cá. E não é isso. Quem tem um transtorno é muito difícil. E aonde eu tive paz? Na igreja. Então, a igreja me deu equilíbrio, me deu paz, me deu tranquilidade. Por quê? Porque eu venho de uma família improvável, uma família que ninguém era crente, hoje já tem uns lá, já estão se convertendo. Meu pai era muito conhecido na região, meu pai era militar, então era uma pessoa bem brava, né? Era uma pessoa assim bem forte, e eu venho carregando esses traços do meu pai. Mas eu preferi escolher o lado bom da coisa. Eu fui estudar, fui trabalhar, tive um filho atípico e fui para a igreja. Olha que maravilha! Foi bom, né? Foi bênção? Mais ou menos. Porque eu cheguei na igreja, minha igreja não era acolhida. Então, eu transformei a minha igreja toda lutando pelo meu filho. Hoje, meu filho toca, hoje, meu filho estuda, meu filho tem 23 anos. O porquê que eu venho falar primeiro disso? Para vocês verem que a igreja, ela é acolhedora. Eu fui acolhida pela minha igreja, mas tem gente que está lá fora. O meu antigo pastor, ele falava assim, deixa ele gritar. Eu fiquei 4 anos andando do lado de fora da igreja até entrar na igreja.
porque a igreja não sabia como acolher. Eu fiz uma sala de regulação, hoje tem a sala aquarela que eu trabalho, eu não deixo de passar lá, quando eu estou na igreja eu passo lá, olho, vejo quem está e trabalho lá. Tem professor na igreja aí? Cadê os professores? Levanta a mão. Vocês são responsáveis por isso aqui. Não é só lá fora, não. É trazer ideia para o pastor, é acolher esse ministério, porque daqui a pouco eu vou embora. Mas vocês são responsáveis. Vocês vão ficar, já tem muito espaço aí na igreja. Eu creio que essa igreja vai ser uma referência de estudo, de terapeutas, de pessoas, porque não adianta a gente ter um prédio e não botar para funcionar. Esse trabalho vai ser feito aqui no Rio da Prata. Eu creio, mas não é por mim, é por Jesus. Porque tem muitas mães atípicas que não têm uma roda de conversa. A igreja de vocês vão ter. Vão ter, por quê? Por conta dos professores e das pessoas que estão aí. Muitas das mães escutam que o transtorno, pela igreja, que ele vai ser curado. Gente, não tem cura, não é doença. Transtorno é transtorno. Cura é quando eu vou lá no médico e tomo uma medicação. Carla, vai ter um trabalho desse, vai ter um culto bonito, vai. Mas não tem cura, tem acolhida. Vocês vão ter acolhimento. É fácil? Não, pastor. É um trabalho. Eu sou mãe atípica e eu dou trabalho na igreja. Porque tem dia que a gente está chorona, tem dia que a gente não quer ver ninguém. E quando teu filho fala assim, mãe, todo mundo tem amigo, eu não tenho. Mãe, todo mundo foi convidado para a festa, eu não fui. Faça festa para eles. Eles são barulhentos, convida eles para a festa. A festa do meu filho, às vezes eu fazia uma festa muito linda e ele falava assim, quero ir embora. Aí eu falava, por quê, Guilherme? Porque eu não aguento ficar aqui, é o sensorial. Na minha igreja eu brigo com o pessoal do som, porque o som é alto, e eles não conseguem ficar dentro da igreja. Eu falo, abaixa o som um pouquinho, já vem a Carla chata falar do som. Mas é importante a gente acolher, não é porque a igreja não quer, a igreja quer ajudar, mas ela não sabe. Então, hoje, há uma conscientização para Rio da Prata. Todo mundo está me entendendo, gente? Tá? Tá todo mundo vivo aí? Tá todo mundo bem aí? Tá. Vocês acham que todo mundo é autista? Todo mundo é TDAH? Não. Mas tem gente que usa óculos. E aí? Todo mundo usa óculos? Eles estão chegando, esse barulho é deles, tá? E vocês vão se acostumar com esse barulho. Glória a Deus por esse barulho. Eu amo quando eu escuto um barulho desse, porque eu falo, eles estão na igreja, eles ficam dentro do quarto. As igrejas, antigamente, não tinha acessibilidade para o cadeirante, não tinha, mas hoje o pastor abriu a visão, o Espírito Santo de Deus iluminou ele e a esposa dele, que é uma família já inclusiva, já conversamos, já batemos um papo. Então, ele tem essa visão, gente. Não é toda a igreja, não é... Dá um pulo. Olha que coisa linda, que barulho lindo. Tu vai escutar isso agora, vai um monte de barulho assim.
Então, a mãe está falando ali que não é bom, não. É bom sim, eu acho ótimo. O que é que acontece, gente? Essa mãe precisa ser acolhida, ela está ali vermelha, vermelha, porque ele está fazendo barulho. Deixa ele fazer o barulho, que eu conheço esse barulho. Ele está falando que está tudo bem. Só que antigamente as pessoas ficavam com vergonha e deixavam eles em casa. Hoje eles trabalham na porta da igreja, eles trabalham no ministério de louvor, porque há uma consciência. E existe pilares, existe várias formas de trabalhar com neurodivergente. Só que a gente não está preocupado com a forma, com a técnica. A gente está preocupado com a empatia, com o amor, com a acessibilidade, com a igreja inclusiva, porque quando eu falo em igreja inclusiva, é da recepção para o púlpito. Porque não adianta o pastor ser inclusivo se a irmã da recepção não entende de inclusão. Hoje eu não vou falar termos técnicos, porque tem várias pessoas na igreja que vai falar: que culto chato, pastor. Já veio ela falar de uns nomes que a gente nem entende. Estereotipia é quando eles fazem roda, balança a cabeça, desregula. E ele teve uma estereotipia. Mas vocês precisam saber disso? Sim, porque vocês precisam entender que eles vão desregular. E está tudo bem. Ele só precisa de carinho, de empatia, que diminua o som. Vai ter uns que vai subir na rampa e vai ali e vai tocar no piano, e o músico vai falar: meu Deus do céu, ai, veio a Carla aqui e mandou eles subir. O púlpito é o lugar deles. O pastor vai estar falando, ele vai passar na frente da câmera. Que coisa linda, Carla. Aí o pastor se desregula também, aí fica tudo normal e está tudo certo. Gente, não prenda eles, eles são livres. Por quê? Ah, Carla, tu fala assim porque lá na tua igreja é uma bagunça. Sim, uma bagunça organizada. Eles fazem o que eles querem, porque eu tenho um filho músico que subia no púlpito e mexia lá. Claro que eu não deixava, né, gente? Estou falando assim, vão pensar, ela é doida. Não, não sou doida, não. Mas quando acabava o culto, ele entrava e mexia na guitarra. E ele deixava ele mexer. E o que aconteceu? Hoje, ele toca, porque a igreja deu a oportunidade dele ser criado na igreja. Tem dia que ele levanta e fala assim: hoje eu não vou ao culto. É, Guilherme, não vai não? Não. Ele fica em casa. Quando eu olho, ele está lá na igreja. Ele sabe o caminho que a mãe dele traçou para a vida dele. Quando ele não está no ministério, ele está ouvindo a palavra. Quando ele não está ouvindo a palavra, ele está lá na sala. Quando ele não está na sala, ele está no discipulado. O meu filho precisa ser discipulado. Cadê as mães atípicas e os pais? Cadê? 1, 2, 3, 4. Os seus filhos precisam ser discipulados. Como assim, Carla? Ele não entende. Deus é amor, não é? Todo mundo concorda que Deus é amor? Começa a falar versículos para ele. Daqui a pouco, ele vai ser um pregador. Eu, antes de ontem, estava um pouquinho triste, que o Guilherme desregulou. Meia-noite estava orando. Olhei para meu celular começou a vibrar. Eu olhei, era o Júlio César, meia-noite, mandando uma oração para mim. Ele tem síndrome de Down e autismo. Então eu falei: Senhor, muito obrigado. Eu recebo várias mensagens no dia, mas aquela foi direto do trono de Deus. Deus usou ele
e ele me mandou a mensagem. Então, por quê? Porque teve uma mãe que ensinou para ele a orar. Ele mandou a mensagem para mim. Então, isso é fé. Eu estava aflita, o pastor falou, você que entrou aqui angustiada, às vezes a gente tem angústia, medo, insegurança. E se eu faltar? E se eu faltar? Quem vai cuidar do meu filho? Eu tenho uma rede de apoio, mas tem mãe que não tem. Eu tenho uma mãe atípica que deixou o filho na escola e pediu a vizinha para pegar na escola. São dois meninos. Ela foi operar, quando acabou a cirurgia, passou a anestesia, ela trocou de roupa e foi embora. Porque não tem ninguém para cuidar dessas crianças, um com 8 e o outro com 12. A mãe atípica, ela é solitária, ela não tem amigos, porque ela acha que todo mundo vai criticá-la. Por que teu filho está assim? E na terapia? Já levou no terapeuta? Já levou no médico? Tem mães atípicas que dopam o seu filho, gente, porque não aguenta. Que isso, Carla? Que tristeza. Não é tristeza, não. Ela está fazendo o melhor para ela, porque no outro dia, o filho dela precisa dormir para no outro dia ela levantar. Eu tenho uma mãe atípica que ela trabalha de madrugada. Ela vende bolo de pote e ela trabalha de madrugada fazendo bolo e o filho dela tem que dormir. O médico manda dar 5 gotas para ela, ela dá 8. Falei, para com isso, não pode. Se o médico mandou dar 5, tem que dar 5. Não pode dar 8. Mas, Carla, eu não aguento. É a dor. É uma dor incessante, porque você acha que aquela dor vai parar amanhã, semana que vem, ano que vem? Eternamente. A Bíblia, ela nos garante que nós vamos ter um dia bom. Mas e para a mãe atípica? Todos os dias são cinzentos, são ruins, são dias de mágoa, de solidão, mas nós temos uma palavra. Quando Guilherme nasceu, quando meus filhos nasceram, Deus me deu palavra para eles. Quando Guilherme nasceu, Deus me deu Lucas 1:37. Para Deus não há impossível. E eu não entendi, eu falei, Senhor, que é isso? Um garoto tão lindo, né? Tão bonito, e o Senhor me dá isso. E hoje eu venho falar para vocês, não tem sido fácil, não. Ah, Carla, molinho, ele está na faculdade, ele dirige, ele fala inglês, mas não é fácil, não. Todo dia, quando eu abro o olho, eu só falo assim, muito obrigado, Jesus. Jesus, mais um dia, ou menos um dia, mais um dia na tua presença. Meu filho anda, meu filho fala, mas quando ele nasceu, até 3 anos ele não andava. Eu perguntei ao pastor, quantos anos ele tem? O pastor falou 1 ano e 3 meses. Ele fez assim, ó, para mim, o filho dele, 1 ano. Falei, ó, tem inteligência, hein? Vai ser muito inteligente. O meu filho não andava, não falava e não aprendia. Eu recebi um diagnóstico com 1 ano e 3 meses que ele não ia andar, nunca ia falar e nunca ia aprender. Então, para a honra e glória de Jesus, meu filho anda, meu filho fala, meu filho aprende, meu filho dirige, meu filho trabalha, meu filho faz tudo. Ai, Carla, que maravilha! Meu filho não sociabiliza ainda. Ele não gosta de gente. Dá agonia.
ele fica ansioso, eu vou ter que ir lá, eu vou ter que fazer, e eu vou preparando para ele. O caminho eu vou falando tudo o que vai acontecer. Porque o médico, ele dá o diagnóstico. Eu creio, ele estudou para isso. Mas a última palavra vem de Jesus. A primeira e a última. Porque ele é o alfa e o ômega. Ele é o início e o fim. Mas e o meio? Aí que vem a alegria. O meio é a igreja. A igreja, ela precisa ser inclusiva. E a igreja de vocês, glória a Deus por isso, entendeu, não é fácil. Vocês vão ajudar. Ó, pastor, um monte levantou a mão, hein? Depois, se eu ver quem é aí, ó, levantaram até 2, vão te ajudar. Vocês vão ajudar o pastor, porque ele é muito bom, mas ele não faz nada sozinho. A esposa dele já está ali com um monte de ideia para setembro, mas ela não vai fazer nada sozinha. Aqui, ó, tem essa ideia, dá ideia para eles. Eles sabem que existe o autismo, o Down, mas eles precisam da igreja. E essa igreja são vocês. Gente, é uma visão linda. Olha lá em cima, eu ficava lá em cima. Tia Célia tinha visão, né? Porque eu devia ser a mais barulhenta, me botava lá em cima, né, tia Célia? Fica quietinha aí. Então, o que acontece? Isso é muito importante, porque hoje está sendo lançada uma semente de inclusão. A igreja, ela é inclusiva, ela tem que ter empatia e ela tem que ter amor. Ah, Carla, mas você vem de uma igreja grande que tem tudo isso, né? Não, não tem não. Tem a gente trabalhando para essas mães. Para a coisa acontecer, tem que ter palavra, amor, oração, inclusão, mas às vezes a igreja exclui. O meu filho foi numa saída da igreja e o garoto falou que ele era lerdo. Imagina a mãe, né? A mãe, né? Aquela coisa linda, né? Liguei para o pastor, liguei para o ministério, liguei não sei o quê, botei lá uns recados bonitos para a liderança, né? Aí foi aquela confusão. Aí eu falei, olha, ele não é lerdo, não. Ele é atípico. Eu não sei o que... Aí o pastor que está lá, o Romão, falou, Carla, mas isso não aconteceu. Aconteceu sim que eu vi, não sei o quê. Aí meu marido, toma um remédio, Carla, fica calma. Não é, a mãe atípica é essa, pastor, que vai te ligar às 11h45, o senhor dormindo, e falar, meu Deus, eu não quero esse ministério na minha igreja, não. Mas eles estão chegando, Então, assim, mas Carla, você não tem a técnica? Tem. Você não tem a especialização? Tem. Você não tem Jesus? Também tenho. Mas você é mãe. Quando faz com teu filho, você perde o norte. Está rindo, Gisele? Tu perde o norte, tu chora, teus cabelos ficam lá, voltei à minha raiz. Falei, não posso, Carla, calma. Aí meu filho falou, mas isso tudo só porque ele me chamou de lerdo? Eu falei, não foi porque ele te chamou de lerdo. Foi porque eu vi e a tua liderança não era para permitir isso, não sei o quê. Eu era para ter ido nesse encontro também, não sei o quê. Aí ele, mãe, você não diz que eu preciso crescer? Eu preciso crescer. Eu preciso passar por isso. Eu falei, não, meu filho não. Meu filho vai passar por isso. Babei, me estribuchei lá. Mas os nossos filhos vão passar. Vão passar por uma tarde de alegria. Vão passar por uma tarde de tristeza. Por quê? Porque a gente não consegue fazer a adaptação toda. Eles vão ser frustrados, sim. Vão ter que saber falar não, sim.
Mas a mãe atípica, aí vem o problema, não é a criança, não é o adolescente. A mãe não está bem, gente. Olha, que coisa linda. Solta ele, deixa ele vir para cá, deixa ele aqui comigo. Deixa ele, daqui a pouco ele vai vir para cá. Então, a mãe atípica, ela é uma mãe enjoada, gente. Ela é uma mãe chata, porque ela tem medo do olhar. O que o outro vai falar? Está me julgando, falou um pouquinho alto. Deixa que essa igreja tivesse um monte de criança atípica aqui, que tivesse um monte de mãe chata, porque eu também sou. Eu sou mãe atípica de raiz, gente. Por quê? Porque além de eu ser mãe atípica, eu também tenho um transtorno. E está tudo bem. E está tudo feliz. Por que está feliz? Porque eu era mal educada, eu falava alto. José. Os outros tinham medo. Não vamos chegar perto, não. Porque grita. E não sabia o que era. Era um TDAH de raiz. Mas eu só fui saber do diagnóstico depois que veio meu filho. Eu sabia que eu era estranha, que eu tinha alguma coisa, mas não sabia o que era. Eu tenho também um transtorno, e eu sei lidar com esse transtorno. E quanta gente tem na igreja que tem o transtorno e não sabe que tem, e dá trabalho para a liderança, para o pastor, e não quer ficar na igreja, não quer aceitar. Aceitação. O meu marido conhece o Guilherme 23 anos, é um excelente pai, mas não aceita que o Guilherme seja autista, porque o Guilherme é muito inteligente. Inteligente é uma coisa, habilidade é outra e transtorno é outra. Não podemos negligenciar. Leve ao médico. Quem dá laudo é o psiquiatra ou neurologista. Mas eu levei ele na psicóloga e a psicóloga falou que é autista. Beleza. Mas não é ela que dá o laudo. Quem dá o laudo é o psiquiatra ou o neuro. Mas e o pediatra dá laudo? Não dá laudo. Lindo, isso aí. Faz um som aí para entender que você está aí. Mas olha só, existe uma equipe multidisciplinar. Fono, psicólogo, psicopedagogo, terapeuta ocupacional, psicomotricista, que vai fazer o relatório para você levar para o neuro ou psiquiatra. Carla, mas a pediatra falou que ele é autista. Ela pode até dar um diagnóstico sugestivo. Sugestivo é uma coisa e laudar e dar o CID é outro. CID é o código do transtorno. Não adianta a gente chegar e falar assim, a pediatra falou que ele é autista. Ele é autista e o que eu vou fazer? Eu tenho que ter um laudo para ele ter os direitos dele, tem o BPC, tem o LOAS, tem o Vale Transporte, que é o transporte para ele andar, tem a adaptação curricular, que tem que ter o laudo para as escolas fazer a adaptação. Não podemos negligenciar essa equipe, tá bom? Gente, eu agradeço a minha oportunidade. Calma, né? O pastor falou calma, calma. Eu agradeço. Agora, eu vou chamar a Valentina. Ela está com vergonha, ela é tímida, mas ela é minha sobrinha do coração, tá? Ela vai fazer um louvor, né? Vai ministrar um louvor. Eu vou chamar a tia Célia para ficar aqui comigo. Vem, tia Célia. Ah, a tia Célia achou que ela ia ficar... Minha mãe na fé tem que honrar, né, gente? Tem que honrar. Tia Célia é uma querida, muitos conhecem. É uma mulher de Deus, ora muito pela gente. E essa é um pouquinho da minha família. A minha família mesmo não está aqui hoje, porque hoje